Olá, rica noite para você essa segunda-feira, 23 de março, no meio dessa pandemia. Eu estou aqui com mais informação e transformação para você que vem e participa comigo. Hoje o assunto é como o DNA das gerais, aí o pessoal que tá chegando, fico muito contente, o pessoal tá vindo para a transmissão ao vivo. E é uma imensa alegria poder compartilhar mais essas informações para vocês. Se sentindo mais firme, a gente tem condições de ter uma maior saúde, um melhor resultado, tá? E é muito bom poder compartilhar as informações nesse momento que o pessoal tá vivendo esse grande susto aí, tá se sentindo muito assustado com tudo isso, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Imunidade Blindada Já. E para o pessoal, algumas dúvidas de lá eu estou trazendo para cá para que vocês possam ter acesso, né? Possam ter mais resultados, maior imunidade hoje. O assunto no grupo foi o DNA, né? E como a gente pode transformar isso, tem a técnica dos protocolos específico para isso. E é muito importante a gente poder ter alguém que nos atenda com a técnica dos protocolos, uma técnica dentro da EFT, que nos Estados Unidos a Stacy Stormbrook ela usa direto com todos os tipos de possibilidades. Até assim no grupo eu não tive tempo para falar exatamente o que eu vou falar aqui agora, então é muito importante quem tiver do grupo participando aqui ou assistindo depois na transmissão, quando ela vai pro meu canal do YouTube, que é Nara Muller com 2 L's no YouTube, né? Então, quando o pessoal tem a possibilidade de acessar aqui direto na transmissão ao vivo, já tem um monte de insights. Depois o pessoal revê no replay que fica no meu canal do YouTube, também pode ter mais informações, né? Pode ir mais fundo, pode ter mais resultados. Então eu fico muito contente, o pessoal tá chegando aí. E claro, no final nós vamos ter sequência de EFT para transformação. Eu tenho uma sequência de cura muito bacana hoje para usar com todos que estiverem presentes e aguentarem até o final, tá? O DNA já é conhecido pela epigenética como um sistema moldável, ou seja, os eventos externos interferem na conformação do DNA, as partes ativas e não ativas do DNA, as que se ativam, as que se desativam, que se voltam a ativar, né? Tudo isso pelos fatores externos, e um deles é o estresse. A partir desse estímulo externo, que é o estresse, ou o estímulo interno mesmo, pode ser através de diálogos mentais que a pessoa possa ter, uma das emoções que vem é o medo. E esse medo é a nossa parte mais instintiva, é a parte de sobrevivência. Então, se a pessoa diz assim, eu não tenho medo, sou totalmente destemida, então por que eu olho para os dois lados para atravessar a rua? Eu não tenho medo de nada, mas não senta em cima de um formigueiro, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que o medo a gente não pode lidar com ele, somente se ele nos deixa se sentir desconfortável ou paralisado. Então, quando a gente faz EFT, o que mais me pergunta é isso, tá, eu posso liquidar o medo? Não vai conseguir liquidar o medo, mas pode minimizar os efeitos, tornar os níveis de medo que não te paralisam, não te impeçam de fazer o que tu veio fazer nessa existência. Mesmo com medo é conseguir seguir, mesmo com medo e sabendo que é precaução, né, tu vai conseguir tomar as atitudes corretas para outros resultados, para resultados mais assertivos na sua vida, para resultados mais produtivos, para resultados que vão de encontro ao seu propósito de vida. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim, o DNA ele é alterado pelo medo, ele é alterado pelo medo, porque o medo é resultado de um estímulo estressor, tá? Então, quando a pessoa chega e diz assim, tá, mas o que eu posso fazer então? É o que eu vou explicar agora em seguida. Mas antes de explicar, assim, como é que como é que a gente faz EFT para essas questões, né? Eu falei já da técnica dos protocolos em EFT, que não é usada aqui no Brasil, né? E eu trouxe direto da Stacy Stormbrook, que é uma norte-americana que faz essas sequências para tirar do DNA, é uma coisa espetacular, tá? E eu sempre que uso, eu sinto assim
que ferve tudo no meu corpo inteiro, como se fosse uma efervescência de cima a baixo, estouro de um espumante e o corpo inteiro em borbulhas, né? Tem pessoas que ao usar sequências da técnica dos protocolos de FT sente como se estivesse embaixo de um chuveiro de água. Tem outras pessoas que sentem como se canos desentupissem. Cada pessoa tem uma sensação diferente e é muito interessante tirar isso do DNA, né? Então, a questão do DNA, então, ela tem três possibilidades e, na verdade, o nosso DNA foi herdado dos nossos pais, que herdaram dos seus pais, que herdaram dos seus avós, né? Quer dizer, são 3 gerações, 4, você pode herdar até condições de 4 gerações e ainda ter mais a sua para fazer as transformações necessárias. E em tudo isso, claro, os nossos antepassados passaram muitas dificuldades. Por exemplo, o meu bisavô, ele veio da Alemanha, né, veio sem condições nenhuma de cultivar solo, passou uma série de dificuldades. Depois houveram as dificuldades da minha avó, que veio para Porto Alegre, depois houveram as dificuldades que meus pais passaram. Quer dizer, tudo isso no meu DNA, né? E os medos perante essas dificuldades. Então, assim, eu lembro quando eu fui ver a colonização italiana perto de Veranópolis, né? Eu vi uma apresentação deles, dos próprios italianos e seus descendentes ali se expressando e mostrando como é que foi duro a chegada, né? Dos italianos. Eu também fico imaginando todos os outros povos, os outros povos que chegaram, e mesmo os que já habitavam aqui a partir da chegada de Portugal, né? Tudo que tiveram que enfrentar para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje, né? Então, a nossa herança é um resultado de todas as vivências. Na verdade, nosso DNA é um kit, nós recebemos um kit que tem questões muito interessantes que ajudam o nosso desenvolvimento, nossos dons, mas vem também uma série de itens que não servem mais para nossa etapa de vida, mas que vieram, que era o único DNA disponível na hora ali da nossa geração, né? E na hora que fomos, né, saímos da condição óvulo, espermatozoide e viramos óvulo fecundado, né? Dali começaram a se multiplicar células e dali começou a então se desenvolver o nosso DNA, que é resultado de todos esses outros. Quando uma vez estava falando sobre DNA e o tempo do nosso óvulo, né, o óvulo que nos gestou, na verdade, se uma pessoa tem 50 anos, bota no mínimo mais uns 20, que se foi esse tempo que a sua mãe tem de diferença com você, então você é um óvulo de 70 anos, né? Então tudo isso é muita bagagem numa pessoa só. Então é importante trabalhar isso. E então essa herança que a gente vem, né, dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós, que passaram essas dificuldades, que passaram muitos medos, que passaram por muitas incertezas, por muitas inseguranças, e essas inseguranças foram fortes. Por exemplo, aqui a gente está vendo um período de estiagem. Eu imagino sem nenhuma tecnologia na época, passando por essas questões meteorológicas, sem poder prever no que ia dar, né? Todas essas incertezas, plantar e não conseguir colher porque veio uma seca, ou veio chuva demais, ou simplesmente porque veio uma praga e dizimou com tudo. Então, assim, todas essas condições que os nossos antepassados passaram ficaram registrados no nosso DNA, né? E inclusive os medos. E o medo, ele não pode ser desmanchado, porque ele é condição básica de sobrevivência, mas pode ser tirado, então, estou repetindo, né? Que eu falei nisso, pode ser tirado o excesso, o que nos paralisa, o que nos imobiliza. Então, assim, os 3 aspectos do DNA, né, que a gente pode trabalhar com a FT, eles são os seguintes: é justamente a emoção, o vício na emoção, por isso que mantém o DNA codificado daquela maneira, a química que o corpo se acostumou a ter com essa emoção, porque gera toda uma química, mexe nos níveis de cortisol, mexe nos níveis de serotonina, de endorfina,
oxitocina, mexe nos níveis de um monte de substâncias no corpo, e o corpo, além de ficar intoxicado com esses excessos, também se acostuma a esses excessos. É que nem você aumentar as taxas de sal, ou vai ter uma hora que você não vai sentir que está comendo sal a mais, e açúcar é a mesma coisa. A criança não nasce comendo açúcar, mas você começa adicionando açúcar aos poucos, quando vê, que nem no meu caso, com 10 anos eu botava uma colher de sopa de açúcar no Nescau, que já era uma coisa doce, né? E aí eu me dei conta, não, isso tá errado, eu tô botando açúcar demais. Eu tinha 10 anos. E aí eu comecei eu mesma a reduzir essas quantidades. Hoje, se eu tenho que tomar uma achocolatada, é tudo sem açúcar, né? E os níveis de sal também já consegui reduzir bastante. Então, o primeiro sistema é justamente a emoção, que teu corpo se acostuma com ele. E aí, claro que vai ativar as zonas do DNA. A partir do estímulo do DNA, tu vai manter aquelas atitudes, né? De segurar aquela emoção, ok? Você tá triste, você tá com medo, você tá deprimido, você tá angustiado, ansioso, que é o medo futuro, né? É o medo do futuro, tá preocupado, né? Tá sempre em estado de alerta. Tem muitos clientes que vêm e dizem assim, Nara, parece que eu tô sempre em prontidão, né? Tudo isso é o que está codificado ou pelas vidas anteriores à sua, né, que geraram a sua, ou pelas próprias experiências que você viveu, fica lá codificado no DNA. Depois, o segundo item é a química dessa emoção específica. E o terceiro item é a própria marca que aquele evento traumático deixa em você, e você se acostuma com ele. Então, a técnica da Stacey ela é bacana para trabalhar esses 3 aspectos que precisam ser eliminados para que você possa se sentir pleno. Quanto tempo vai demorar isso? 30 dias no mínimo. Você vai precisar repetir a sequência dos protocolos por 30 dias. Por isso que eu recomendo que as pessoas venham para um atendimento, tá? Porque daí elas vão receber a sequência dos protocolos para o caso delas, e vão também poder aprofundar nas dicas que eu dou para o pessoal fazer, e na autoaplicação, que vem depois do atendimento, né? Mas eu sempre mantenho contato pelo WhatsApp, pelo Messenger, que a pessoa ficar melhor para a pessoa, para que a pessoa possa se manter estimulada a usar, porque se deixar, o corpo vai continuar querendo ficar com o que ele conhece, né? Que já está acostumado. Então aí, que nem eu falei para vocês, nós herdamos então tudo isso, e em seguida a gente vai fazer EFT, né? O que é importante, assim, é que a gente possa ter essa gratidão pela existência que a gente tem, e aí tirar o que não serve. Desativar partes do DNA que não tem utilidade para você. Por que você precisa ter um câncer? Só porque seu pai teve, sua mãe teve? Por que você precisa ter um mioma? Só porque seu pai teve? O pai não pode ter mioma, porque sua mãe teve, ok? Qual é a questão? É para se manter na tribo de origem? Para mostrar que tá na tribo? Ou a gente tá pronto para viver outras coisas? Porque meu parente tem problemas de garganta, eu tenho. Meu parente tem problemas de joelho, eu tenho. Meu parente, pai ou mãe, tem problemas de excesso de peso, eu tenho. Meu pai tem diabetes, eu tenho. E a diabetes já tem a condição, o registro, que é uma doença autoimune, quer dizer, um processo de autoagressão. Então, como é importante a gente poder... E aí, o que isso resulta? Se teu corpo não está fragilizado pelas doenças que seu DNA está pronto para ter, tem mais disposição, mas a imunidade fica maior, então tu não tem propensão a determinadas doenças, nem físicas, nem emocionais e nem por invasão de germes. Então, isso melhora todo o quadro físico quando ele está mais reforçado. Eu tive a experiência eu tive a oportunidade de experimentar isso, né? Quando o teu corpo está mais reforçado, quando ele está mais no centramento,
é mais difícil das coisas atingirem porque tu não tá com pontos fracos, vulneráveis ali, tu não tá com pontos expostos, certo? E isso faz com que a tua energia renda mais, tu vai ter mais disposição, não vai ficar ali só brigando com os, né? Briga com o germe aqui, briga com o germe ali. Tu tem energia para outras coisas, porque tu tá na tua condição melhor. Então, o que nós vamos fazer daqui a 1 minuto, talvez meio, primeiro eu vou dar uma recado de pessoal que tá aí, e aí eu já vou fazer a sequência de FT do DNA, uma sequência nova em folha, tá? A técnica dos protocolos eu consigo só gerenciar em grupos ou nos atendimentos individuais, ok? Porque é uma sequência bem extensa e que precisa ser feita religiosamente no atendimento, para que a pessoa possa entender como é que faz. O atendimento dura 1 hora, né? E depois ela ainda tem um acompanhamento meu para autoaplicação. Então, é muito importante a gente limpar esse DNA. Mas eu trouxe uma técnica muito bacana para vocês usarem hoje. Deixa eu dar uma recanoite pro pessoal. E eu já vou fazer a técnica com vocês. Maria Madalena, Canoite, Larissa, Érica, Dagmar, Iriana, Daniel, Ana Rita, Ashish, Silvia, Márcia, Daniela, Micael, Michele, coisa boa. Tô com bastante gente aí na transmissão ao vivo. Fico muito contente com a presença de todos, gratos por me acompanharem até aqui. Lembre-se que as transmissões e os seus replays ficam no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, tá? Chegou ainda o Índigo, chegou o Índio, chegou a Cariane, coisa boa, o pessoal tá chegando aí, tá? Fico muito contente de poder ajudar mais pessoas, querida, saudades também. Então, respirem fundo. Antes da gente começar a fazer a sequência de FT, quero que vocês fechem os olhos e imaginem na frente de vocês o desenho do DNA torcido, né? Que é um sistema todo torcido helicoidal. Como se vocês pudessem ver o próprio DNA numa máquina ou mesmo parado na frente de vocês. Onde vocês, mesmo sem entenderem, noto que tem zonas acesas e zonas desligadas. Respira fundo e solta. Essas zonas acesas são os nossos dons misturados também com os nossos medos, as zonas dos medos, ok? Respira fundo e solta. E aí imaginem nesse DNA que vocês têm na frente de vocês, que representa o DNA das células de vocês, do corpo inteiro, que vocês estão do coração de vocês irradiando luz verde, esmeralda, para esse DNA. A luz verde da cura. A luz verde também é da verdade. A verdade cura. Isso foi uma das intuições assim que eu recebi há muitos anos atrás, quando eu ainda só trabalhava com as cores, ainda não tinha EFT como técnica. Se você acessou a informação por inteiro a respeito daquela coisa, não tem mais necessidade de ter aquela doença. Por isso que a verdade cura. Ponto de karatê. Mesmo que eu tenha esse DNA dessa maneira, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que meu DNA esteja assim dessa maneira, cheio de medos, eu me aceito com toda a minha herança genética. Mesmo que meu DNA esteja cheio de medos, que ativam fragilidades e falta de imunidade,
Eu escolho honrar todo o meu DNA e a minha herança genética. Topo da cabeça. O medo desse DNA alterado herdado. O medo de não saber o que está ativo por lá. Que possa me gerar desconforto. Parte do meu DNA ainda expressa medo e falta de imunidade. Mas também sei que para chegar onde cheguei, muitas coisas meus antepassados viveram. Eu fico imaginando se seria possível ser grato por tudo. E assim permitir que esse DNA se regenere. A necessidade atual é de evolução. Eu curo esse DNA com a luz verde. Eu trago paz a esse DNA. Eu alivio o estresse nesse DNA. Esse DNA recebe meu amor, recebe minha gratidão e reconhecimento. Sem esse DNA, eu não teria como estar aqui e agora. Sou grata a esse DNA por tudo que veio com ele. Eu permito que esse DNA se regenere para que eu cumpra meu propósito de vida. Cumprindo meu propósito de vida, então meu DNA saudável se regenera agora. Essa luz verde regenerando todo o meu DNA agora. Tudo isso para o meu mais alto bem. E de todos que foram necessários para que eu pudesse estar aqui e agora. Respira fundo e solta. Então ficou mais uma vez a minha live de segunda-feira. Aqui hoje foi 20h30, agradeço a presença de todos. E eu quero dizer que é uma imensa alegria eu estar lá com aquele grupo bem bacana, o pessoal fazendo perguntas muito importantes a respeito de imunidade, como a gente pode transformar resultados com EFT. Quero desejar a todos uma rica noite e até a próxima live. Tchau!